Fala galera, beleza? Olha só, pediram para eu explicar com mais detalhes por que aquela distribuição maluca de dinheiro que ocorreu durante a pandemia, ela ocasionou ainda mais desigualdade social. Tá, vamos lá. Foram mais de 10 trilhões de dólares distribuídos, né? Quando você junta todos os países do mundo, todos os pacotes econômicos, todos os corona voucher e tudo mais, né? Então o que acontece? Quando você joga esse monte de dinheiro na economia, você impulsiona o consumo, beleza? Você impulsionando o consumo e ao mesmo tempo você tinha ainda restrição na cadeia de suprimentos, né? Lembra? Portos fechados, né? Tudo, várias restrições por causa da pandemia. Então essa relação de oferta e demanda ela ficou completamente desequilibrada, né? Então as empresas, por exemplo, tiveram dificuldade de repor estoques, né? Por causa dessas restrições. Então a oferta de produtos baixou e, ao mesmo tempo, as pessoas demandavam produtos e serviços como nunca. Você lembra da época que, quando começou algumas liberações, né, de shoppings, esse tipo de coisa, as filas gigantescas que faziam, né, na frente das lojas, o pessoal comprava tudo. Então, o ser humano, ele não tem racionalidade na decisão de como utilizar os seus recursos financeiros. Então, normalmente, quando você faz essa distribuição de renda dessa forma, né, as pessoas elas não são racionais, né? Então, elas vão muitas vezes para consumo, ou vão pagar dívidas, né, o que é menos pior, né? Pagar dívidas vai dar um equilíbrio financeiro melhor para a pessoa ali, mas o que sobrar vai acabar ali gastando. E aí então vem a consequência disso tudo depois, né? Que veio o efeito inflacionário, tudo aumentou de preço, né? E aí as pessoas tiveram uma elevação muito forte no aumento do custo de vida. Então vamos pegar o seguinte, vamos pegar primeiro, olhar para uma pessoa afortunada, né? Que tem um patrimônio grande já, e olhar para aquela pessoa que ainda está no início da construção patrimonial, né? Então, uma pessoa que é muito rica, né, que tem uma renda muito elevada, então a maior parte da composição do patrimônio dela ela tem vários ativos, né? Que ativos são esses? Pode ser carro, né? Esse carro, obviamente, vai gerar mais despesa do que tudo, né? Então, não é um ativo gerador de caixa, mas vai ter muitos outros ativos que são geradores de caixa, né? Então, ele pode ter, por exemplo, propriedades imóveis que ele aluga para receber renda, ele pode ter ações, ele pode ter títulos, né, de renda fixa e por aí vai. E todos esses ativos que essa pessoa afortunada tem, aquilo ali gera mais renda para ela. Então veja bem, essa pessoa ela já tem uma renda elevada, já tem uma renda acima da média, ela consegue poupar bastante dinheiro, acima da capacidade da maior parte da população, né? E ela vai ficando cada vez mais rica nessa bola de neve. Com o efeito inflacionário, tudo aumenta de preço. É isso que a gente tem que lembrar, né? Tudo aumenta de preço. Não é só, por exemplo, o arroz, o feijão que você está comprando, está na prateleira do supermercado. Não é só aquilo que vai aumentar de preço. É tudo. Então, se aquela pessoa ela tem casas, ações, né, tudo mais, tudo aquilo vai inflar de preço. Então o patrimônio daquela pessoa vai explodir. Certo? Se os ativos dela geram muito, vai ficar ainda maiores, né, em termos de valor. Concorda comigo? Beleza. Mesmo que essa pessoa tenha um custo de vida mais elevado do que uma pessoa de uma classe social mais baixa, né? Novamente falando, essa pessoa, se ela tem racionalidade financeira, ela vai gastar menos, né, do que ela ganha, certo? Então, todas essas despesas, né, aumentou o arroz, aumentou o feijão, aumentou manutenção do carro, para essa pessoa que é afortunada, pouco importa, porque veja bem, as despesas mensais dessa pessoa, por mais que sejam maiores do que uma pessoa, né, que está na classe baixa, ainda assim é como se fosse isso aqui, perto dessa bola gigante de ativos gerando renda para essa pessoa o tempo inteiro, né? E quanto maior esse patrimônio, mais geração de renda você tem. Então, o que cresce aqui na despesa é muito pouco proporcional, né? A proporção é muito baixa perto da proporção que aquela esticada dos ativos
proporciona para essa pessoa. Então essa pessoa que é rica, ela tende a ficar ainda mais rica nessa situação, né? Agora vamos pegar então a situação da pessoa que é de classe baixa. Ela está ainda construindo o patrimônio dela. Por mais que ela seja uma pessoa racional e tenha utilizado aquele dinheiro do Corona Voucher para poder economizar, o que eu tenho certeza absoluta que não é o caso da maioria das pessoas, mas mesmo assim, supondo que ele economizou uma graninha, os ativos dela é uma coisinha desse tamanhozinho assim, ó. Qual é a capacidade de geração de renda desses ativos para essa pessoa de baixa renda? É mínima, certo? Enquanto isso, as despesas dela, que é o que consome a maior parte da renda dela, tá aqui, ó, né? E esse negócio faz o que? Expande, né? Se aquilo ali tomava, por exemplo, 80, 90% da renda dessa pessoa, com a inflação, essas despesas explodem, né? E sufoca a renda dessa pessoa. Sufoca completamente. Então, antes ela conseguia economizar, sei lá, 10, 20% do salário. Agora nem isso mais, né? Porque a inflação fez com que ela, quando fosse comprar coisas no supermercado, tem que gastar mais. Vai fazer manutenção do carro, tem que gastar mais. Vai comprar isso, vai comprar aquilo, vai adquirir um serviço, tudo mais caro, né? Então toda aquela economia que aquela pessoa fez, por mais que ela seja racional, que tenha sido racional durante a pandemia, aquilo vai ser consumido. Porque para muitas pessoas, principalmente para as pessoas de baixa renda, as pessoas passaram a ter um custo de vida muito mais elevado do que a capacidade dela de ganhar mais. Ela não consegue de uma hora para outra, no instalar de dedos, ganhar mais para acompanhar, né, essa evolução no custo de vida. Tanto é que fizeram uma pesquisa aqui, estou falando aqui do Canadá, tá, pessoal? Aqui do Canadá, né, que a inflação normalmente é menor do que, né, nos países emergentes. O custo de vida das pessoas aumentou cerca de 20%, né, de 2020 para 2023. Então, vocês entenderam agora por que o impacto, né, a princípio você pensa, cara, que bom que os governos, né, distribuíram dinheiro, foi legal, as pessoas conseguiram ter a chance, né, de ficar bem, não ficar tão prejudicada ali durante aquela fase de pandemia que a pessoa de repente ficou desempregada. Para essas pessoas foi maravilhoso, né? Agora, qual que é o problema? Não houve critério dessa distribuição, não houve critério algum. Eu moro aqui no Canadá e eu falo para vocês, não houve critério algum, simplesmente toma. Muitas pessoas que nem sequer precisavam desse dinheiro, receber esse dinheiro, né? Então, imagina, galera, 10 trilhões de dólares sendo injetados na economia, num instalar de dedos, assim, ó, de forma muito rápida. Isso causa uma explosão de consumo que vocês não têm ideia, né? E aí a consequência vem depois. Conseguiram compreender? Espero que sim. Qualquer coisa, estamos aqui. Valeu, grande abraço.